Sem fazer barulho, o Corinthians contratou seu atacante de lado de campo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acerto com Bahia por Kaique. Preciso te atualizar também se Marcos Leonardo pode parar no Flamengo à concorrência internacional. Preciso falar também sobre o Besiktas, disposto a contratar Brazão, goleiro do Santos. Para completar, Série B de Casa Nova na temporada de 2026, Raya estreando com assistência no Bournemouth. Falo também sobre a verdade da treta envolvendo Flamengo e Red Bull Bragantino por Wallace Ian. Fluminense tentando Mauro Icardi. São Paulo tentando acabar com o incômodo jejum diante de Juan Pablo Vojvoda. Isso sem falar nas últimas de mercado. Bastidores, finanças e a presença de Palmeiras e Flamengo entre os 10 melhores times do mundo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Registrar uma dica super legal. Que tal fazer parte de um grupo em que você recebe diariamente e sem custos dicas e sugestões sobre a sua fezinha esportiva? Está precisando de um empurrãozinho, de uma ajuda e não quer gastar nada? Basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai ser levado para o meu grupo. A partir daí, basta passar a me seguir e as dicas já vão chegar de segunda a segunda, com campeonatos nacionais, estaduais e muitos jogos pelo planeta. Bom, agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Atlético Paranaense abriu negociações com o Fluminense por Everaldo. A ideia do Furacão é encontrar um reserva imediato para Viveiros. Cheguei a falar para vocês no vídeo da manhã desse sábado que Allan Kardec havia deixado o Atlético Paranaense em 31 de dezembro e segue no mercado em busca de um novo clube. Já o Guarani venceu a Ponte Preta por 1-0 nesse sábado no Brinco de Ouro da Princesa com destaque importante. O Bugre jogou pelo menos 60 minutos da partida com um atleta a menos. Seu goleiro havia sido expulso no primeiro tempo. Ainda assim, com gol no finalzinho, o Guarani venceu e manteve a Ponte na última colocação com apenas um ponto conquistado. Ponte que só faz mais 2 jogos no Paulistão, praticamente rebaixado. E aí, para completar de vez a ironia do destino, o gol do Guarani marcado nos acréscimos foi feito por Ebert, que havia sido contratado pela Ponte Preta. Ele desistiu de ficar na Ponte por conta da demora da Ponte Preta em se livrar de um transfer ban, se acertando justamente com o rival. O Ebert fez sua estreia nesse sábado e foi dele o gol da vitória bugrina. Bora falar agora sobre o Brasil, que tem 2 times entre os 10 melhores do mundo. Você tem noção? Qual é seu palpite para os clubes brasileiros? Antes da resposta, só explicar que esse levantamento é da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, que divulgou um ranking nas últimas horas com os 10 melhores times do mundo na atualidade. O Flamengo e o Palmeiras são os brasileiros que representam, ou figuram entre esses 10 primeiros. Primeira colocação do PSG, equipe francesa, segundo lugar do Real Madrid. O Chelsea aparece em terceiro, a Inter de Milão é a quarta, o Bayern de Munique é o quinto, e o Flamengo aparece na 6ª posição. À frente do Barcelona, que é líder do campeonato espanhol. O Arsenal aparece em 8º, o Palmeiras é o 9º e o Borussia Dortmund é o 10º colocado. Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para dizer se você concorda com a presença de 2 brasileiros entre esses gigantes do planeta. E essa história de que Marcos Leonardo pode virar reforço do Flamengo. Informação que eu tenho de que as conversas estão avançadas para que o centroavante brasileiro se torne reforço do Atlético de Madrid. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do staff do atacante que admitiu que existiram uma série de avanços nas últimas horas nas tratativas com a equipe de Diego Simeone. O Atlético de Madrid, num primeiro momento, procurou o Al Hilal sugerindo um empréstimo, com a ideia de garantir uma baita visibilidade ao Marcos Leonardo. A expectativa é de que, se repetir o sucesso que faz na Arábia Saudita, o Marcos Leonardo vai valer bem mais do que os 40 milhões de euros que haviam sido investidos quando da sua compra junto ao Benfica. Brasileiro que é inclusive artilheiro do seu time lá no Campeonato Saudita, são 24 partidas, 14 gols e uma assistência. Só para você entender, o Marcos Leonardo tem mais gol do que o Darwin Núñez, centroavante que já fez muito sucesso no futebol europeu. Só para completar, sobre o Flamengo, existiram rumores de que o Flamengo estaria disposto a contratar. O Fla só vai ter alguma chance de ficar com o Marcos Leonardo se as tratativas entre Atlético de Madrid e Al Hilal não avançarem.
A vantagem do Flamengo é que a janela na Espanha está bem próxima do fim. Esse acordo precisa acontecer até segunda-feira, sob o risco de não haver possibilidade de transferência. E é nesse contexto, sem acordo com o Atlético de Madrid, que o Flamengo teria mais chances de contratá-lo. Desde que foi comprado pelo Al Hilal, Marcos Leonardo soma 67 jogos, 43 gols e 4 assistências. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Caberia no seu time do coração. Ele já se declarou São Paulino e quase virou reforço do tricolor no fim do ano passado. Acontece que o Al Hilal conseguiu uma vaga dele para a disputa do Campeonato Saudita e ele tem sido peça importante na equipe da Arábia Saudita. Hora de falar sobre o São Paulo, que tenta acabar na noite desse sábado com um incômodo jejum. Tricolor nunca venceu Juan Pablo Vojvoda. E olha que foram 13 partidas, com 6 empates e 7 derrotas. Vojvoda, hoje comandante do Santos, já havia feito bastante sucesso pelo Fortaleza. Nesses 13 jogos que eu citei, São Paulo marcou 7 gols e sofreu 16. Para a partida desse sábado, confronto muito importante na parte de baixo da tabela. São Paulo é hoje o primeiro time fora da zona do rebaixamento no Campeonato Paulista, são apenas 4 pontos conquistados. O Santos aparece um pouco melhor, com 6 pontos. Em caso de vitória para qualquer um dos lados, aquele que ganhar vai entrar na briga pelo acesso. Se houver empate, dá para dizer que ambos vão continuar ameaçados pelo rebaixamento e quem perder vai se ver numa situação extremamente delicada. Com a lembrança de que o São Paulo vem de vitória importante contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, 2-1 de virada no Morumbi, enquanto o Santos foi a Chapecó e perdeu para a Chapecoense por 4-2. Vojvoda bastante ameaçado de demissão. Ele venceu apenas a primeira partida na temporada, triunfo contra o Novo Horizontino dentro de casa. Desde então, 5 partidas com 2 derrotas e 3 empates. Você tem palpite para esse jogo? Eu iria de vitória do São Paulo ou empate. Acho que o São Paulo vence pelo placar mínimo. Quero falar agora sobre o Fluminense, que tentou a contratação de Mauro Icardi, centroavante argentino que faz enorme sucesso no Galatasaray. O contrato dele com o time turco se encerra em junho. E na virada do ano, para ser mais específico, nos primeiros dias do mês de janeiro, o Fluminense procurou os representantes do Icardi para sugerir ou tentar avançar num acordo para agora ou para metade do ano. Se o Icardi topasse, ele assinaria um pré-contrato e viraria reforço sem custos do Fluminense a partir de 1º de julho. Galatasaray descarta qualquer possibilidade de transferência nesse momento, sob a justificativa de que o Icardi é um ídolo do torcedor e peça super importante na disputa do Galatasaray pelo título do campeonato turco. Só para completar, uma observação importante: a chance de o Icardi virar reforço do Fluminense ou de times brasileiros é bem pequena. É que na Turquia ele ganha 5 milhões de reais por mês. E a campanha de torcedores do Galatasaray é para que ele fique, ainda que seu contrato seja reajustado. Hora de falar sobre o motivo real de o Wallace não ter se transferido do Flamengo para o Red Bull Bragantino. Você vai lembrar que o Wallace chegou a se despedir dos torcedores do Flamengo depois de uma partida, em entrevista em que ele anuncia que estava indo embora. O jogador estava tão convencido de que o negócio com o time de Bragança Paulista aconteceria que chegou a se despedir dos seus companheiros. Mas, na última hora, o Flamengo regrediu e não aceitou o acordo. Só para você entender detalhes da minha apuração. No Rio de Janeiro, setoristas do Flamengo asseguram que foi o Red Bull Bragantino quem mudou as condições de pagamento. Fui ouvir o outro lado e o que eu consegui apurar é de que não teve absolutamente nada disso. Red Bull Bragantino manteve a proposta de 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus por metas fáceis de serem alcançadas. Acontece que toda a negociação foi feita com o dirigente do Flamengo. Quando ela chegou às mãos do presidente BAP, o BAP exigiu que o Red Bull Bragantino fizesse o pagamento desses 8 milhões de euros à vista. O time de Bragança Paulista falou, ninguém faz pagamento à vista de absolutamente nada. Não tem como a gente chegar nesse acordo. E diante desse cenário, o mais natural é que o Wallace não se transfira para Bragança Paulista. Quero só registrar que existe um problema grande entre Red Bull Bragantino e BAP desde a temporada passada. E essa treta tem início na Libra, quando o Flamengo se isola dos outros clubes, especialmente de São Paulo, que integram a Libra, e a partir daí começou uma rusga bem grande do BAP em relação ao time de Bragança Paulista. A tendência, repito, é de que o Wallace não se transfira para o Red Bull Bragantino. O problema é que no Flamengo ele vai ter pouquíssimas oportunidades. Quero te contar que Ryan, ex-jogador do Vasco e potencial convocado para a seleção brasileira, estreou com o pé direito na Premier League. Nesse sábado, o time dele, o Bournemouth, venceu por 2-0 o Wolverhampton, lanterna da Premier League.
O Ryan entra no segundo tempo, aos 22 da etapa final, quando seu time vencia por 1-0. A partir desse momento em que o Ryan entra, pressão total do Wolverhampton, que acerta a bola na trave e desperdiça uma série de chances. O Ryan, no finalzinho da partida, cria uma jogada e serve um companheiro que chuta para fora. Até que aos 45 da etapa final ele recebe, protege, ganha no corpo do João Gomes e faz cruzamento perfeito para o gol do 2-0, gol marcado pelo Alex Scott. Depois da partida, o técnico do Bournemouth falou o seguinte sobre a participação, a presença do brasileiro comprado do Vasco por 35 milhões de euros. Foi o cenário perfeito para a estreia. E está claro que a habilidade dele é muito boa. Tenho muitas expectativas em relação ao Ryan. Acho que ele tem potencial para fazer sucesso no Bournemouth, para ser vendido para um clube ainda maior e figurar na seleção brasileira. O que você pensa sobre o ex-jogador Cruz Maltino? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a Série B, que terá jogos transmitidos também pela Globo. Vale a lembrança de que 2 dos 20 times da segunda divisão assinaram um contrato concedendo os direitos como mandante à TV Globo. São eles o Náutico e o São Bernardo. Dessa maneira, a Globo vai poder escolher entre TV aberta, TV fechada ou streaming para transmitir os jogos desses times como mandantes. Serão, por conta disso, 38 partidas à disposição da Globo. A ideia da emissora é fazer com que os jogos do Náutico em casa sejam transmitidos na TV Globo, para toda vez que o Náutico jogar em casa, TV Globo de Pernambuco. Já o São Bernardo deve ter suas partidas transmitidas em casa no Sport TV. Globo também pode fazer transmissões na GE.TV ou no Premiere. Todas as outras partidas estão nesse momento à disposição da ESPN. Ainda não há um acerto dos representantes dos clubes restantes, dos outros 18 times, em relação à TV aberta. Na temporada passada, a Série B era transmitida pela Rede TV em TV aberta e pela ESPN em TV fechada. A Rede TV não conseguiu confirmar esse acordo e nesse momento não temos TV aberta para a segunda divisão. Hora de falar sobre o Beşiktaş, da Turquia, que fez proposta por Gabriel Brazão, goleiro do Santos, e um velho alvo do Flamengo. A ideia do Beşiktaş é comprar o Brazão por 15 milhões de euros, a gente está falando de algo na casa dos 93 milhões de reais. Como o Santos é dono de 60% dos direitos econômicos, o Peixe ficaria com 9 milhões de euros ou 56 milhões de reais. O restante pertence à Inter de Milão, que embolsaria algo na casa dos 6 milhões de euros. Só para lembrar que essa proposta do Beşiktaş ainda permitiria ao Santos ficar com 20% do valor de uma venda futura. Desde que foi contratado, o Brazão tem sido especial com a camisa do Peixe. Não fosse pelas atuações dele, por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, e talvez o Santos estivesse na segunda divisão. É também por isso que o Marcelo Teixeira reluta com a ideia de vender o Brazão. Mas não dá para descartar que esse negócio saia. Antes de mudar de assunto, só registrar que Bilal Brahimi e Carboneiro, jogadores que pertencem ao Santos, devem ser negociados nos próximos dias. Quero falar agora sobre reforço no Corinthians. O Timão acertou nas últimas horas a aquisição por empréstimo até o fim da temporada de Kaique, ponta de 22 anos de idade, que pertence ao Grupo City e havia surgido muito bem pelo Fluminense. Você vai lembrar dele. Em 2021, o Manchester City, por meio do Grupo City, chega a comprá-lo por 10 milhões de euros fixos, referentes a 80%, ainda havia a possibilidade de mais 11 milhões de euros em bônus. Acontece que o Kaique até fez algum sucesso nos times de base do Manchester City, mas na equipe principal só conseguiu fazer 2 partidas. A partir daí foi emprestado, primeiro para o Passos de Ferreira em Portugal, não foi bem. Depois para o Sparta Rotterdam na Holanda, também não fez sucesso. A opção foi voltar ao Brasil por empréstimo para o Bahia, que faz parte do Grupo City. Primeira passagem razoavelmente boa. Ele volta para o futebol europeu e retorna na temporada passada mais uma vez para o Bahia. A soma das 2 passagens do Kaique pelo Bahia foi apenas ok. E ele havia perdido espaço, tanto que o Rogério Ceni aceitou a contratação de Kike Oliveira, que havia jogado no Grêmio na temporada passada. O Cauã Furquim, que havia sido comprado do Bahia, do Corinthians, que havia sido comprado pelo Bahia do Corinthians, também chegou para ocupar a lacuna que pertencia ao Kaique. Diante dessa falta de espaço, o Bahia topou o emprestado e o negócio com o Corinthians está fechado. Dessa maneira, o Kaique e o Caio César serão os atacantes de lado de campo que o Corinthians terá à sua disposição. Timão que havia tentado as contratações do Rony, do Júnior Santos, do Michael, entre outros, a opção acabou se tornando por atletas mais baratos e mais jovens também,
com a expectativa de que eles possam se valorizar no Timão. O que você pensa sobre o Kaique? Já gostei demais dele, acho uma aposta arriscada. Temo que o Corinthians não consiga fazer sucesso com o jogador, mas gostaria muito de ouvir a sua opinião. Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!